Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de linguagem SQL. Na aula anterior a gente aprendeu ali os tipos de dados do tipo texto ou string, que a gente vai chamar dessa forma a partir de agora. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de dados numéricos. O que a gente tem aqui, ó? Então vamos lá, de numérico, imagine olhando para a nossa tabela, vamos fazer um exercício, olhando para a nossa tabela aqui, quais são as informações que, em tese, poderiam armazenar valores numéricos. Bom, a gente tem o código, que pode ser numérico ou não, que a gente não definiu aqui o que seria esse código, mas o peso sim, o peso não tem como ser um valor sem ser numérico, ok, pessoal? Então, o peso, ele é um valor numérico. Que a gente aqui vai definir agora, a gente fala assim, olha, o código ele vai ser o número, ok? Então, vamos lá, o que a gente tem aqui? Se o código é um número, a gente define aqui ele como o tipo de dados que vem na frente aqui, inteiro, e o peso aqui, o decimal. Aí você pode falar, opa, peraí, mas a data pode ser numérico. Pode, mas a gente tem um tipo especial de dado aqui quando a gente está trabalhando com datas num sistema gerenciador de banco de dados. Então vamos entender aqui a questão de tipo de dados, de tipos de dados numéricos aqui, que são colunas que armazenam entre todas as questões, números. Então vamos lá, a gente tem um tipo de dado bit aqui, que a gente passa como parâmetro aqui o tamanho dele. Então vamos lá, é um tipo de valor de bit, o número de bits por valor é especificado em tamanho. O parâmetro pode conter um valor de 1 a 64. O valor padrão para o tamanho é 1, ou seja, se eu não definir nada aqui, ele vai assumir 1 como valor, como tamanho. O tinyInt, vamos prestar bastante atenção nesses tipos aqui inteiros, que são variações do tipo int. O tinyInt é um inteiro muito pequeno, um intervalo com sinal. Ó, vamos mexer isso aqui, que isso aqui é importante. O intervalo com sinal é de menos 128 a 127. O intervalo sem sinal é de 0 até 255. Qual que é a diferença disso, pessoal? Quando um servidor de banco de dados precisa armazenar o sinal aqui, ó, por exemplo, tem um valor negativo aqui, ele precisa armazenar o número e o sinal de menos, ok? Já que é um número negativo. O sinal também ocupa espaço no nosso banco de dados. Então, quando a gente define um valor aqui, numérico, a gente precisa saber se a gente vai estar armazenando com sinal ou sem sinal. A gente pode definir isso na criação da nossa tabela. Tem um parâmetro específico que a gente usa, que é unsigned, que define se aquela coluna vai armazenar valores negativos ou não. Caso ela armazene valores negativos, o intervalo, que é esse cara aqui, ó, 128 a 127, esse intervalo muda. Perceba que o máximo valor que ele consegue inserir é 127. E aqui, o mínimo valor que ele consegue inserir é menos 128. Quando a gente não utiliza o sinal, que é uma configuração que a gente faz quando a gente está criando a tabela, a gente não utiliza o sinal, o que ele faz? Ele armazena de 0 a 255. Então, quer dizer, o valor mínimo que a gente pode armazenar nessa tabela é 0. Então, a gente não pode armazenar valores negativos. E o valor máximo que a gente pode armazenar é 255. Então, perceba que o intervalo varia quando a gente define se a gente vai ou não usar sinal na criação daquele objeto. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como a gente define aquela questão do sinal, se a gente vai usar ou não. A gente tem também aqui o valor bool, que é a mesma coisa do valor booleano. Então deixa a gente... Opa, tá errado aqui. Deixa a gente definir aqui. O valor bool e o valor booleano, eles são a mesma coisa. Eles armazenam valores de 0 e 1. Então, 0 é considerado falso e 1 é considerado verdadeiro. A gente confessa que a gente tem situações muito específicas que a gente vai usar esses caras aqui. Então, vamos mexer aqui, ó, para tirar. Então, outra informação importante aqui, ó, o small int. Vamos prestar atenção aqui no tinyInt. Agora a gente tem o small int aqui, ó. O small int, o que ele tem aqui? Vamos lá, é um pequeno número inteiro. Inteiro significa sem casas decimais.
em que o intervalo com sinal, ó, a mesma situação que a gente tem, o intervalo com sinal varia de menos 32.000 a 32.000 e alguma coisa, certo? O intervalo sem sinal é de 0 até 655. Então, qual que é a diferença, a principal diferença entre os dois, entre o TinyInt e o SmallInt aqui? É a quantidade de valores que ele armazena, né, pessoal? Enquanto um vai até 255 sem, quando a gente não utiliza o sinal, outro vai até 65.535 também quando a gente não utiliza o sinal. E tem esse intervalo aqui de quando a gente utiliza o sinal. Ok? Olha lá, agora o outro tipo de dados aqui, ó, medium ou medium int aqui, que a gente tem aqui. A mesma coisa, pessoal. A diferença que a gente vai ter é a quantidade de valores que a gente armazena com o sinal e a quantidade de valores que a gente consegue armazenar sem o sinal. Ok, pessoal? O int, que é o mais utilizado. Bom, a gente já deve ter percebido que quais são as vantagens e desvantagens até agora desses valores, né? Vamos fazer o int aqui e a gente comenta. O int, qual que é a diferença do int? Olha lá, é a quantidade de armazenamento também. Então, um sinal vai até um local e sem vai a quantidade de dados, e sem sinal vai até outra quantidade de dados. O integer é uma variação que é igual ao int. Então, ou eu posso colocar int ou eu posso colocar integer aí. Não tem problema não. O big int aqui, ó. O big int, o que ele faz? Ele tem um intervalo também bastante grande que eu não vou conseguir nem mencionar para vocês. Se a gente estiver trabalhando com tipos de dados científicos que podem alcançar valores assim estratosféricos aí, a gente, por exemplo, se a gente estiver armazenando dados astronômicos, a gente pode alcançar valores desse tamanho aqui. Então, a gente é interessante colocar um big int. Entendeu a necessidade, pessoal? Dependendo da aplicação que a gente for armazenar dados, se for uma aplicação científica, assim, que trabalha com DNA, ou mesmo exemplo que eu citei, uma aplicação astronômica, então a gente tem aí realmente valores muito grandes que a gente precisa armazenar. Então talvez algum tipo de dados desse não vai servir. Então é nisso que a gente tem que pensar quando a gente vai armazenar os valores que a gente vai poder administrar no nosso banco de dados. A gente já deve ter percebido que a questão aqui de diferença entre eles, por ser um intervalo maior e menor, é a questão de armazenamento, né, pessoal? A questão de espaço utilizado para armazenamento. Que a gente pode ou não oferecer uma economia maior para o nosso banco de dados. A gente aqui, ó, a gente tem aqui, eu vou até trocar a cor da caneta para não misturar as informações, a gente tem aqui o tipo float. Olha lá, é um número de ponto flutuante, ou seja, um número com casas decimais. O número total de dígitos é especificado em tamanho. O número de dígitos após o ponto decimal é especificado no parâmetro D. Aqui, o parâmetro D. Essa sintaxe está obsoleta no MySQL 8 pontos e será removida de versões futuras. Aqui, ó, isso aqui a mesma coisa. Ó, float, o valor para determinar se deve ser float ou double. Então, geralmente, como isso aqui vai ser descontinuado, ou seja, ele existe, mas eles já estão informando aqui para a gente, ó, isso aqui vai ser removido. Então, é bom a gente não utilizar esses caras aqui. Então, para onde a gente parte aqui? Para o double, vou voltar a cor aqui para não misturar, para o double e para o decimal. Olha lá, o double, o que é o double? É o número de ponto flutuante. Quando eu digo ponto flutuante, pessoal, a gente está querendo dizer de casas decimais, números com vírgulas. Por exemplo, 8,9, 10,7, então é um número com casas decimais. Onde a gente especifica o número total de dígitos é especificado em tamanho e o número de dígitos após o ponto é especificado no parâmetro D. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Quando a gente tem um double, por exemplo, o que a gente tem aqui, ó, a gente tem um decimal de 5,2. Perceba que ele recebe dois parâmetros aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Recebe dois parâmetros aqui. Deixa eu diminuir, senão vai ter um riscão aqui. Size e a quantidade de casas decimais. Quando a gente define aqui decimal de 5,2, significa que nosso número vai ter 3 casas decimais antes da vírgula e a vírgula e outras 2 casas decimais. Por exemplo, vamos apagar aqui para entender melhor isso aqui.
Eu posso armazenar com esta configuração aqui até o número 999, desculpem a letra aí, pessoal, vírgula 99. Então, o máximo que eu posso armazenar aqui com essa configuração de 5.2 é 999,99. Por quê? Porque vamos contar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então significa que eu tenho 5 dígitos no número. Sendo que desses 5, 1, 2, ou seja, 2 são após a vírgula. Então 5.2. Se eu quiser armazenar 9.999, eu tenho que trocar aqui. Vixe, peraí. Eu tenho que trocar esse valor para 6. Então fica 6,2. Aí eu consigo colocar mais um 9 aqui. Ah, se eu quiser armazenar 99.999,99, eu tenho que tirar o 6 e pôr o 7 e 2. Então, 7 é a quantidade total. E a informação após a vírgula aqui, vírgula 2, significa quantos desses valores são após a vírgula. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês aí. E o decimal, que está aqui embaixo, ó, ele é semelhante. Então vamos lá, o que ele faz, o decimal? Ele fala, olha, é o número exato de ponto fixo. O número total de dígitos é especificado em tamanho. O número de dígitos após o ponto decimal é especificado no parâmetro D. É a mesma coisa do double aqui. O número máximo, tamanho é 65. O número máximo é de D, ou seja, eu posso ter no máximo 30 valores após a vírgula. De novo, se a gente estiver trabalhando com valores científicos, a gente pode utilizar 30 casas decimais após a vírgula. É difícil, pessoal? Mas às vezes, dependendo da aplicação que a gente for utilizar, a gente necessita de algo dessa forma. Quer ver? Os postos de gasolina em alguns locais armazenam aí 3 casas após a vírgula. Então, olha lá, o litro da gasolina vai estar R$ 5,273, por exemplo, né? Então, esse 73 é o armazenamento de 3 casas após a vírgula. Não é muito comum para a gente, mas em aplicações podem ser utilizados. Então, pessoal, esse é o tipo de dado numérico que a gente pode usar aí na criação da nossa tabela. Então, vamos apagar a bagunça que a gente fez. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.